Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico e hoje, com a graça de Deus, nós vamos concluir mais uma série de mensagens. Nós temos estudado a carta de Tiago, já foram 25 estudos bíblicos dessa carta. Caso você perdeu algum estudo, você pode estar conferindo aí no canal do YouTube e você vai encontrar todos eles. E hoje nós vamos então encerrar o estudo da carta de Tiago. Foram vários meses estudando esta carta de forma expositiva, versículo por versículo, e hoje nós temos a bênção, a oportunidade de concluirmos mais um estudo de uma carta do Novo Testamento. Se Deus permitir, na próxima semana nós vamos começar uma série de mensagens sobre as cartas de João do Novo Testamento. Então nós vamos caminhar nas cartas de João, são 3 cartas ali ao final do Novo Testamento, e nós teremos então a oportunidade de conhecer, de estudar e aprofundar o nosso conhecimento nas cartas do apóstolo João. Então desde já eu já faço o convite para você e a sua família participarem conosco desta nova série de mensagens que vamos iniciar na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Eu quero agradecer a sua companhia, você que esteve conosco durante essa série, a série Fé Aprovada. Que Deus continue fortalecendo a sua vida, te abençoando. E o meu desejo é que você tenha aprendido muitas lições aqui nessa carta de Tiago, uma carta tão prática e que certamente falou ao seu coração. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo bíblico, eu quero fazer um convite para você participar conosco na próxima sexta-feira da oração da madrugada, a partir das 5 horas da manhã, o clamor pela família. Venha orar conosco, venha clamar a Deus em favor da sua família. Nós temos tantos motivos para orar, para suplicar a Deus. Então reúna sua família e venha participar presencialmente da oração da madrugada, toda sexta-feira, a partir das 5 horas da manhã. A oração da madrugada acontece das 5 até as 6h30, são 1h30 de oração, tempo de adoração, tempo de levantarmos a nossa voz ao Senhor. E nós convidamos você e a sua família para estarem conosco toda sexta-feira a partir das 5 horas da manhã na oração da madrugada. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, essa carta que nós temos estudado de forma expositiva, no seu último capítulo, capítulo 5, e nos últimos versículos dessa carta, os versículos 16 a 20. Eu convido você para acompanhar a leitura desse texto que vai aparecer no seu vídeo. Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 20, nos diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o Senhor deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Queridos, no nosso último encontro, nós vimos que Tiago aqui, ao final do capítulo 5, ao final da sua carta, ele vai falar sobre o sofrimento, que é uma realidade na vida de todo discípulo de Jesus. Quem nunca sofreu, quem nunca teve que encarar uma situação difícil ao longo da caminhada da vida? Eu não sei se você já passou por alguma experiência ou está passando por alguma experiência difícil, mas Tiago aqui nos ensina como que nós devemos reagir diante das dificuldades da vida. E Tiago, no versículo 13, ele nos ensina que diante do sofrimento nós precisamos orar, nós precisamos clamar a Deus. Diante do sofrimento, a primeira reação do cristão,
deve ser levantar a sua voz a Deus. O cristão, diante das lutas, diante das adversidades, ele precisa clamar a Deus, ele precisa orar. E no verso 14, Tiago nos diz: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Então, quando nós estamos passando pela enfermidade, uma situação que pode ocorrer na vida de todo discípulo de Jesus, a orientação de Tiago aqui é que nós devemos procurar a liderança da igreja quando nós passarmos pela enfermidade ou pelos problemas da vida. E o convite aqui de Tiago para nós é que o crente enfermo, o crente que enfrenta as lutas da vida, em primeiro lugar, ele precisa examinar a sua vida e compreender a sua fragilidade e dependência de Deus. Então, quando nós enfrentamos a enfermidade ou qualquer outro tipo de situação difícil, nós precisamos examinar a nossa própria vida e compreender que nós somos pessoas frágeis, somos seres humanos frágeis e que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Em segundo lugar, quando nós enfrentamos a enfermidade ou qualquer outro tipo de luta, nós precisamos reconhecer a autoridade espiritual dos presbíteros. Em terceiro lugar, nós devemos confessar os nossos pecados, conforme o versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, quando nós enfrentamos a enfermidade da vida, a orientação de Tiago aqui é que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E esse confessar o pecado tem uma finalidade, e a finalidade é ser curado. Então, quando nós desenvolvemos essa prática cristã de confessar os nossos pecados uns aos outros, principalmente no período da enfermidade, diz Tiago aqui, diz a palavra de Deus, essa promessa que está registrada aqui, é que nós vamos encontrar a cura. Então, se você está enfermo, se você está doente, seja uma doença da alma, seja uma doença física, confesse os seus pecados para as pessoas que você tem confiança, irmãos queridos, amados, que você pode se abrir. E a palavra de Deus nos diz que a cura de Deus virá sobre você. E essa é uma disciplina cristã que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Nós precisamos ter pessoas próximas, pessoas que podemos contar com elas. Eu sei que nós não podemos sair aí abrindo a nossa vida para qualquer pessoa, mas na medida em que você tem amizade, relacionamento com alguém próximo, você então tem a oportunidade de confessar os seus pecados e encontrar a cura de Deus sobre a sua alma. E uns aos outros aqui não é qualquer pessoa, é os santos, são os crentes, são aqueles que fazem parte da mesma comunidade dos discípulos de Jesus. São aqueles que andam com o Mestre Jesus, são aqueles que compartilham da mesma fé. E é para esses que nós devemos confessar então os nossos pecados com o intuito de encontrar a cura. A falta no particular deve ser tratada no particular e a falta em público deve ser tratada em público. Então, se alguém cometeu um pecado e ele procura então o seu irmão, confessa esse pecado já estará sendo tratado no particular. Mas caso esse pecado se tornou público, visível às pessoas, esse pecado então precisa ser tratado de forma pública. É assim que Jesus ensina. Lá em Mateus capítulo 18, Jesus vai falar que como deve ser a disciplina, a correção para o faltoso, aquele que tropeçou diante da palavra do Senhor. E no verso 15, Tiago nos diz: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago nos ensina aqui no versículo 15 que para encontrarmos cura para as nossas enfermidades, não só devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, mas devemos também orar com fé.
porque a oração da fé, como diz Tiago aqui, salvará o enfermo. E essa oração da fé aqui não é uma oração cheia de rituais, cheia de superstições. A oração aqui é uma atitude realmente de fé diante de Deus. Nós sabemos que a fé move montanhas. É assim que as Escrituras nos ensinam. E lendo a palavra de Deus, nós conseguimos compreender que a salvação para aquele que está enfermo, doente, não vem de uma oração forte, não vem de uma oração cheia de palavras rebuscadas, não vem de superstições religiosas, mas a cura para o enfermo vem de uma oração fruto da sua intimidade com Deus, fruto da sua comunhão com o Senhor. Então a oração com fé, e assim deve ser, ela tem poder para curar. Não significa, queridos, que toda enfermidade será curada através da oração, porque nós sabemos que mesmo que uma pessoa ore a Deus com fé, pode acontecer dessa enfermidade não desaparecer, dessa pessoa não receber a cura, porque nós cremos que, em primeiro lugar, Deus é soberano, Deus é livre, Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Se for da vontade de Deus, se for de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, a oração com fé vai curar aqueles que se achegarem diante de Deus. Então é importante você entender isso. Não são todas as orações que são respondidas por Deus, nós sabemos disso. Jesus não curou todos os enfermos que se achegaram diante dele. Muitos enfermos não foram curados, muitos enfermos não receberam a cura, a solução dos seus problemas. E nós sabemos que quem salva realmente o enfermo não é a oração de quem ora, mas é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Quem salva os enfermos não é o óleo também, né? Tiago aqui já falou sobre a importância do uso do óleo, quando ele diz que está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja e esse vos ungirá com óleo. E é importante lembrar que não é o óleo que vai curar, mas é essa oração da fé que salvará o enfermo. Deus cura através da oração da fé. O interessante, queridos, é que mais de 50% das doenças que nós encontramos nos nossos dias são doenças psicossomáticas, são doenças da alma. E muitas vezes essas doenças da alma podem provocar doenças no corpo físico. Então há vários estudos aí que já demonstraram que mais de 50% das doenças físicas provém das doenças da alma, das doenças psicossomáticas, aquelas doenças que geram enfermidade no corpo físico a partir de um problema emocional, uma decepção, uma depressão ou até mesmo uma angústia profunda. E no verso 16, Tiago continua: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então Tiago aqui no versículo 17, ele quer deixar claro para nós de que nós podemos clamar a Deus e confiar de que Deus pode responder a nossa oração. E ele vai dar como exemplo aqui a vida de Elias, um homem que clama a Deus e ele vê o milagre acontecendo diante dos seus olhos. E Tiago aqui nos diz que Elias era um homem semelhante a nós, ou seja, era um homem como eu e você, um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Elias não era um homem mais especial do que nós, não era um homem diferente de nós, ele era pecador como eu e você. Ele vivia várias dificuldades, como nós temos enfrentado hoje nos nossos dias. Mas mesmo assim, ele encontrou a resposta em Deus. Então Tiago aqui, ele quer fortalecer no nosso coração a certeza, a convicção de que Deus move enquanto nós oramos, enquanto nós clamamos ao Senhor.
Então você precisa ter essa certeza de que quando você está orando, de que enquanto você está clamando a Deus, Ele pode fazer um milagre, Ele pode reverter toda e qualquer situação, Ele pode fazer cair até a chuva dos céus. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus do sobrenatural, é o Deus do impossível, é o Deus que abre o mar e divide ele em duas partes. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus de Tiago, é o Deus da minha vida e é o Deus da sua vida. Nós podemos crer naquilo que só o Senhor pode cumprir, só o Senhor pode fazer nos céus e na terra. E Tiago continua no versículo 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. O versículo 18 aqui é o resultado da oração de Elias. A chuva caiu, a terra recebeu água, os frutos germinaram e Elias então pôde contemplar o milagre do Senhor. No versículo 19, Tiago nos diz: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, verso 20, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. É importante a gente entender aqui que a palavra converter, aqui no versículo 19, significa tirar a pessoa do caminho do desvio e conduzi-la para o caminho certo. Qualquer pessoa, qualquer discípulo de Jesus pode ser um instrumento de Deus para tirar alguém do caminho errado e levá-lo para o caminho certo. O converter aqui não é mudar o estado espiritual de uma pessoa, porque isso só Jesus pode fazer. Tirar alguém do inferno e transportar para o céu é uma ação que só Deus pode fazer. Mas nós podemos ser instrumentos de Deus para tirar alguém do caminho errado e conduzi-la para o caminho certo. E diz a promessa aqui de Tiago, para quem age dessa forma, Tiago vai dizer: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Essa é a promessa aqui de Tiago. Quando nós agimos com essa preocupação com o indivíduo, com o próximo, essa preocupação com a alma de alguém, você estará contribuindo para que essa pessoa salve a sua morte da condenação. Você não será o Salvador, porque o Salvador é um só, é Jesus Cristo. Mas você será um instrumento de Deus, um instrumento do Salvador para levar alguém até aos pés de Jesus. Olha que bênção! O discípulo de Jesus, ele pode ser um auxiliador, ele pode ser um instrumento precioso nas mãos de Deus para que o pecador se aproxime diante do Salvador, diante de Jesus Cristo. Então olha que bênção! Você pode ser esse instrumento que Deus quer usar para alcançar uma pessoa, alguém que esteja próximo de você. Então olha que bênção, olha que privilégio é sermos usados por Deus. Nem os anjos têm esse privilégio. Esse privilégio foi dado apenas aos discípulos de Jesus, aos homens. E a promessa aqui no final do versículo 20 é que Deus há de cobrir a multidão de pecados. Olha que promessa linda, que promessa maravilhosa. Que no nome de Jesus, que nós sejamos esse discípulo amado, que nós sejamos esse tipo de crente que se coloca à disposição de Deus para ser instrumento, para ser bênção na vida de várias pessoas. E que nós possamos continuar crendo no poder da oração, que nós possamos espelhar em tantas histórias do Antigo Testamento, de homens e mulheres que oraram a Deus e viram o impossível acontecer, que essas histórias, como a de Elias, possam realmente nos inspirar e que nós possamos crer que esses homens do passado eram homens semelhantes a nós, que clamaram a Deus, que não tinha nada de mais especial do que eu e você, mas que buscaram a Deus, colocaram a fé em Cristo Jesus, a fé no Deus Todo-Poderoso, e os seus problemas foram resolvidos para a glória de Deus. Que essa seja a nossa fé,
que a nossa fé realmente possa transportar montanhas. Queridos, nós estamos então encerrando mais essa série de mensagens. Nós caminhamos de forma expositiva aqui na carta de Tiago. Foram 25 estudos bíblicos aqui nessa carta e foram vários temas que nós aprendemos aqui. E talvez o tema mais central, o tema mais importante aqui que Tiago nos ensinou foi sobre a maturidade cristã. Nós precisamos alcançar a maturidade cristã. Nós precisamos ser maduros espiritualmente. Nós precisamos crescer na fé em Cristo Jesus. Você não pode cruzar os seus braços e achar que você já é um cristão completo, um cristão maduro. Não, você precisa se esforçar a cada dia para que você encontre a maturidade cristã, para que a cada dia você seja semelhante a Cristo. E esse é um processo que vai demandar a nossa vida toda. Não é um processo que vai concluir de um dia para o outro, mas nós precisamos perseverar nesta caminhada de maturidade cristã, de termos como foco, objetivo, ser semelhante a Cristo até o último dia da nossa vida. Isso vai demandar o nosso esforço, a nossa dedicação. Isso vai demandar foco, objetivo. Nós precisamos alcançar esse alvo, o alvo da maturidade. Deus tem algo especial para você. Deus quer te levar para um patamar maior do que esse. Então, não fique satisfeito com essa vida cristã que você tem. Continue avançando, continue crescendo e quem sabe alcançando esses patamares que Deus quer que você viva. Então Deus quer que nós venhamos pensar grande, alto, quando nós falamos sobre a nossa vida cristã. Tiago nos ensinou aqui também como que nós devemos enfrentar as provações. Então, se você quer aprender a enfrentar as provações, leia e releia essa carta de Tiago. Há um caminho que nós devemos trilhar enquanto estivermos enfrentando as provações. Tiago nos ensina de que devemos buscar a santidade. Esse é o desafio para todo discípulo de Jesus. É viver uma vida santa, uma vida que glorifica o nome de Deus. Então viva em santidade. Leia e releia essa carta para que essa santidade se torne a cada dia uma realidade na sua vida. Tiago nos ensinou como que nós devemos agir com a língua. Nós devemos ter muito cuidado, a língua ela tem o poder, então você não pode usar a língua de qualquer forma. As suas palavras precisam ser palavras com sabedoria, palavras de bênçãos, e Tiago nos ensinou aqui na sua carta. Tiago nos ensinou também que nós devemos ter um cuidado muito grande com o pecado da acepção de pessoas. Não podemos tratar as pessoas com indiferença, precisamos tratar todos de igual modo. E Tiago nos ensina aqui na sua carta. Tiago também nos ensinou sobre os perigos do mundanismo. Nós devemos tomar muito cuidado com esse mundo anti-Deus, que quer nos levar para distante da presença do Senhor. Então tome cuidado com as estratégias desse mundo. Tome cuidado com os prazeres desse mundo, para que você não se perca, para que você não se torne um discípulo nulo, um discípulo que não influencia, que não salga, que não faz diferença na vida das pessoas. Então essa foi a nossa série de mensagens, Fé Aprovada, e eu espero que enquanto você estiver passando pelas provações, enquanto a sua fé for sendo provada por Deus, você então cresça, amadureça e encontre todos esses caminhos aqui dados por Tiago na sua carta. Que Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor lhe torne a cada dia um discípulo maduro e que você seja um discípulo amado de Jesus, que tenha uma vida extraordinária para a glória de Deus. Que essa vida extraordinária alcance pessoas, que essa vida extraordinária possa realmente contribuir para que muitas pessoas conheçam a Jesus através de você. Deus abençoe sua vida e que esse seja o propósito do nosso coração, de sermos semelhantes a Cristo, de vivermos essa maturidade cristã
e encontrarmos essa vida extraordinária que Deus tem para nós. Extraordinária não pelo conforto, não pelos bens materiais, não simplesmente pela saúde, mas uma vida extraordinária pelo fato de nós estarmos obedecendo a palavra de Deus. Obedecer é o melhor caminho. Obediência é a melhor solução que nós temos para a nossa vida, para o nosso caminhar com Deus. Que o Senhor lhe fortaleça, que o Senhor lhe dê graça. E na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos começar mais uma série de mensagens. Nós vamos estudar as cartas do apóstolo João, cartas que têm lições práticas para a nossa vida, que vai nos inspirar, vai nos fortalecer e vai ser bênção na nossa vida. Vamos orar, vamos encerrar essa nossa série de mensagens agradecendo a Deus por esses 25 estudos, por esse tempo que passamos juntos, mesmo que online. A pandemia nos tirou essa oportunidade de nós estarmos juntos presencialmente, mas graças a Deus por esses meios tecnológicos, graças a Deus pelas redes sociais, que nos dá a oportunidade de caminharmos juntos, mesmo que à distância. Então ore comigo, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo de estudos, por esse momento tão importante que foi estudar esta carta de Tiago, essa carta tão maravilhosa, tão importante aqui do Novo Testamento. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos pelos ensinos que aprendemos aqui com Tiago, nesta carta do Novo Testamento. Muito obrigado, Deus, por falar conosco, por nos exortar, por corrigir a nossa vida, para que possamos viver dias melhores na Tua presença, para que sejamos discípulos autênticos, discípulos radicais, discípulos que andam na Tua presença, ó Deus, com dignidade, com ousadia. Ó Deus, nós te agradecemos por cada estudo bíblico, obrigado pela oportunidade, pelo tempo que passamos juntos, conhecendo da Tua palavra, aprimorando, ó Deus, no conhecimento que o Senhor tem reservado para nós. Abençoe a vida dos meus irmãos, que eles continuem, ó Deus, aplicando, ó Deus, nas suas vidas a palavra do Senhor, que eles continuem caminhando com perseverança, que eles continuem, ó Deus, buscando ao Senhor de todo o coração e que a bênção do Senhor continue instruindo a Tua igreja para que sejamos discípulos maduros, discípulos fiéis. Ó Deus, tome o nosso coração e nos ensine a cada dia a sermos discípulos melhores para a honra e glória do Teu nome. É que nós oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe sua vida. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos iniciar a nova série de mensagens e eu convido você desde já para estar conosco. Então reúna sua família e participe todas as quartas-feiras, às 20 horas, do nosso estudo bíblico. Deus abençoe, tenham todos um bom descanso e até logo!